Senhoras e senhores, queridas amigas e irmãs, boa noite para todos. Boa noite. Aos nossos companheiros que compõem a mesa, toda a coordenação do Grupo Sheila e os benfeitores da vida maior que coordenam esse projeto bendito há tantas décadas. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta nessa casa que eu adotei como prática todas as vezes que venho aqui dizer. Foi em 1987, no mês de outubro, que eu subi essas escadas pela primeira vez e fui conhecer Allan Kardec. E tive a oportunidade de, ao longo desses longos anos, fazer muitos amigos. Então, vir ao Grupo Sheila também é reconstruir história, é rever muitos painéis que me colocam de joelhos diante de Jesus, pois Ele, Mestre Maior, me acolheu como aqui essa casa acolheu a milhares de pessoas desde sua fundação. A minha história não é diferente da sua, embora com especificidades em função da nossa individualidade. Não existem dois espíritos iguais, mas o nosso encontro com o Mestre, ele é muito especial, e esse movimento do despertamento, ele acaba sendo muito parecido. Afirmam alguns entendidos que nós chegamos no Espiritismo pela dor ou pela lógica. Bem-aventurado aqueles que se apresentam pelo conhecimento em busca de responder às suas dúvidas. Mas a grande maioria, o Espiritismo acolhe cumprindo aquela premissa básica, conforme descrito no capítulo 14 do Evangelho de João, o Consolador prometido por Jesus. Que todos possamos nessa noite ter um instante que possa ser significativo. Numa semana em que o Grupo Sheila, por 24 oportunidades, se organiza para divulgar o conhecimento através dos livros, nós podemos dizer que é uma das culminâncias de todas as atividades da Casa Espírita. Porque os estatutos dos centros espíritas têm como cláusula pétrea, que é o primeiro compromisso, divulgar o Espiritismo e fazer dos seus arraiais um laboratório para que a gente possa colocar em prática. Então, uma semana de comunicação, de livro, ela é festiva, embora não perca na dinâmica operacional da noite aquele fluxo de acolhimento, de atendimento às dores. Vinde a mim, afirma Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele é mestre. Como mestre, ele tem o que ensinar. E aprendei de mim a verdade. Em qual sentido? Da busca, da realização, da completude interior. Jesus nos convida a mergulhar dentro de si mesmo e dialogar com a sua realidade, com o seu Deus íntimo. Por mais que a gente procure fora, o caminho é muito mais simples do que se pensa. Porque é entrar para dentro de si mesmo e encontrar um reino encantado e mágico, que é o reino de Deus, que está dentro de você. É uma terra encantada e desconhecida. Por isso que o Espiritismo favoreça para nos oferecer uma chave que abra as possibilidades do nosso entendimento. A verdade
é uma concepção pessoal, lembre-se disso. Existem duas verdades, a relativa e a absoluta. A verdade absoluta é em Deus, que é o absoluto, o Todo-Poderoso. No mais, sempre relativo, sempre em processo de mudança. Então, jamais um filósofo se diz satisfeito. Ele sempre terá dúvida. E um bom filósofo sempre se comunica com a humildade, de estar prestando atenção naquelas fontes, naqueles indivíduos que a natureza oferece como pontes para auxiliar nesse encaminhamento do encontro consigo mesmo. Nessa semana de livros, todos eles espíritas interpretam Allan Kardec. Não percam as oportunidades. Se aproximem do livro espírita. Mas lembrem, todos eles interpretam Allan Kardec. Então, uma boa dica. Fica na fonte também. Porque com a fonte, você vai ser convidado a interpretar também. Com o auxílio daqueles que têm um pouco de experiência, vão te oferecer elementos. Mas o grande lance é a sua interpretação. Porque o conhecimento é pessoal. Não é isso? Concorda ou sem corda? Concorda. Que bom. Pois bem, amigos, vou convidá-los para uma viagem. Porque viemos aqui para falar do mais recente livro que eu lancei. Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Tem muito a ver a gente fazer autobiografia, porque entra nos planos da vaidade e não é o nosso objetivo. Mas em 2006 eu lancei essa biografia, Chico, Diálogos e Recordações, que foi fruto de uma pesquisa junto com Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo de Chico Xavier. E nós nos tornamos amigos na União Espírita Mineira, que é uma casa que também tenho como uma casa máter, que sou membro do seu colegiado de associados. Na União Espírita Mineira vivi uma experiência singular com Arnaldo. E esse livro, ele é considerado quase que um best-seller, porque já foi distribuído 20 mil exemplares por aí. Por que eu falo do número? Não com interesses outros, a não ser o de que a mensagem ela vai se propagando. E o nosso trabalho de pesquisa, ele não objetiva a massa, mas sim aqueles que estão interessados realmente em estudar, em se aprofundar. Porque trabalhar com história, nós temos muitos desafios. Por exemplo, registrar a história sem um cunho pessoal, que é muito comum o historiador fazer. Então, nós temos que sempre procurar muitas fontes e procurar conjugar as orientações, as informações, principalmente dentro do plano da coerência. E nessa história eu fui descobrir que o mundo espiritual me convidou para uma tarefa, biografar Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, nascido em 2 de abril de 1910, que ficou conhecido como Chico Xavier. É uma honra. Me coloco de joelhos, agradeço ele todos os dias. Mas o nosso desafio principal é trazer, portanto, elementos que possam favorecer no grande futuro, para que as pessoas lá na frente consigam ver uma história com mais limpidez, sem arroubos de ufanismo, sem diminuir o que é nobre. Então, a gente tem que se esforçar para ser, acima de tudo, cuidadoso. Muitos anos se passaram, veio o ano de mais ou menos 2012, foi um ano que Arnaldo Rocha desencarnou, no dia 29 de outubro, uma grande perda. Sinto a ausência dele fisicamente, porque espiritualmente ele continua me dando serviço do mesmo jeito. E ainda me chama de cachorrão do mesmo jeito. Arnaldo Rocha partiu. A vida é trem-bala, não é assim? Parte, chega, enfim. E aí eu comecei a estreitar laços
de amizade com uma pessoa, puxa vida, uma grande mãe. O nome dela é Cidália Xavier. Quem é Cidália? Cidália é sobrinha de Francisco Cândido Xavier. Então a roda da vida, ela gira mesmo. E quando fui entender o que estava acontecendo, como eu estava acostumado em entrevistar, perguntar e ser chato, obsessor, fiz um treinamento com o André Luiz. Sabe aquela história? O André vai perguntando, calma André, é alguma coisa parecida. E o entrevistador tem que ser obsessor mesmo. E inclusive tem que aprender a ser paciente. Lidar com o humor daqueles que você vai entrevistar. A hora certa, enfim, complexo. Mas, tirando a brincadeira, fui percebendo que Cidália tinha muito que me contar. E aí a gente já tinha adquirido uma certa experiência pelo trato com Arnaldo, que, diga-se de passagem, esse livro é um livro que impactou o movimento espírita. Porque Arnaldo Rocha era o baú trancado por Emmanuel. Por muitas informações que eles viviam na intimidade de reuniões mediúnicas em Pedro Leopoldo. Então aqui nós esclarecemos o movimento espírita, por exemplo, informando sobre muitas das vidas pregressas de Emmanuel, de Arnaldo e da nossa alma querida Chico Xavier. A definir que é um grupo. E aí, diga-se de passagem, vai uma dica. Evoluímos individualmente, mas participamos de grupos, famílias. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão se deparar com o capítulo que trata da família, parentela corporal, parentela espiritual. Assunto muito dissecado em reuniões, mas vale uma reflexão. Chega para nós um instante em que a gente vai constatando que existem grupos que vão trabalhando na evolução ao longo dos milênios. E esta foi a realidade que nós nos deparamos. Então aqui, para quem não conhece, vocês vão se deparar com mais ou menos umas 14 encarnações de Francisco Cândido Xavier. Cada uma mais rica, com mais conteúdo revelador do que a outra. Histórias marcantes. Pois bem, com Cidália Xavier, eu fui me deparar com uma outra realidade. Ela foi me apresentar uma faceta do Chico e da família que até então não tinha sido trabalhada no movimento espírita. Porque as histórias são esparsas. Um biógrafo conta um caso, outro. E o Chico sempre teve aversão a biografias com relação a ele. Uma das mais conhecidas no nosso meio é um livro intitulado Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. Isso aí. Boa obra para vocês verem. Eu vou falar alto para o pessoal da livraria escutar. Jaqueline, promoção 70%. Desçam e compram depois. Pois bem. Ela falou que fica ouvindo lá, porque o expositor falar, ela tem que correr no estoque. Vamos lá. Quando Ramiro Gama lançou esse livro, Chico ficou indignado. E ele falou para Arnaldo Rocha: Arnaldo, biografia, eu pedi para o Ramiro não escrever. Veja lá se médium, uma besta como eu, mereço biografia. Esta era a postura do senhor Chico Xavier. No mundo do glamour atual, do selfie, é complexo entender que postura é essa. Mas eu vou prosseguir, porque o Chico é ultrapassado, né? Isso foi na década de 60, ou não? Tirem conclusões. Chico se sentia extremamente constrangido quando ele era enaltecido, a sua persona. Como pesquisador, já li, estudei todas as biografias escritas, fica patente a postura de Chico sempre em transferir para os espíritos os valores. Ele dizia, médium é igual grama, por exemplo, dá em qualquer lugar. Não é? Ele muitas vezes se intitulava besta. Eu sou uma besta, sou um animal de carga aqui que transporta. Tem uma imagem boa, ele disse que ele é um animal de carga
que transporta uma vela acesa. E essa vela, à medida em que o animal vai trotando, ela vai escorrendo, ela vai derretendo a cera e essa cera vai queimando o lombo. E ele dizia, para que eu possa andar na linha. Eu sou alertado pela vida o tempo todo a seguir o roteiro que a providência divina estabeleceu para ele seguir. E é óbvio que ele falava isso com muita humildade, porque o roteiro que devemos seguir é aquele que foi escolhido por nós, com auxílio dos amigos espirituais. Ele dizia que os espíritos traçaram. Isso era um ato de humildade da parte dele. Mas não importa, o que eu quero dizer é sobre a humildade desse homem. E, voltando, no que remonta à relação que eu fui estabelecendo com Cidália Xavier, ela foi me contando sobre aspectos, como eu disse, espaços, mas ela me apresentou uma trajetória, uma peça, um romance espetacular. Aonde eu fui encontrar um Chico Xavier dentro da família dele. E o que é mais importante, como eu falei que os espíritos evoluem em grupo, eu fui descobrir também que o próprio Chico Xavier, com um mandato glamouroso, com um mandato extraordinário que ele exerceu. Se vocês quiserem, pesquisadores, quiserem elementos para refletir com mais profundidade sobre quem foi Chico Xavier nos bastidores, vou dar uma dica. Também está em promoção. O livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico, capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico. Anota aí, hein? Mandato mediúnico. Vocês vão encontrar uma médium chamada Ambrosina. Quem foi Ambrosina? Chico Xavier. Que nessa encarnação usou um corpo sob o gênero masculino, mas na sua desenvoltura durante milênios na Terra foi a primeira encarnação como homem. Para vocês verem quantas confusões que existem no nosso meio. E muitas vezes teorias que são defendidas a unha e dente. Chico, num corpo de homem, mas naquele livro, André Luiz apresenta exatamente os bastidores mediúnicos, a complexidade do trabalho de Chico Xavier com o atendimento ao grande público. Estudem, capítulo 16, Mandato Mediúnico, Ambrosina. Que, por sinal, por que Ambrosina? Que nome é esse? Que o Chico tinha uma irmã que chamava Zina, Carmosina. O André Luiz fez um ajuste, o Emmanuel autorizou, vai Ambrosina, que passa. Então, a grande maioria das pessoas leem, mas não tem olhos de ver. E que não é para ter, e talvez nem interesse tanto ao grande público. A quem está apenas recebendo informações. O nosso caso é de pesquisa, principalmente para a gente entender a desenvoltura de um psiquismo. Então, quando nessa pesquisa primeira nós fomos informados de tantas vidas, infelizmente, por precariedade das informações biográficas, históricas dos personagens, quando aqueles foram conhecidos, nós pudemos reunir elementos para entender inclusive, por que o Chico deu conta de tanta coisa aqui na Terra? Um dia vocês pesquisem, por exemplo, uma das vidas de Chico Xavier, quando ela na Espanha, no século XVI, século XV, XVI, ali na viradinha, esse espírito reencarnou em 1789, filha de um casal muito conhecido na história, os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Dentre 5 filhos, nasce uma menina. O nome dela, Joana, que ficou conhecida na história da Espanha como Joana, a Louca. Uma história extraordinária, que a gente vai entender como que aquela mulher sofreu e como foi que ofereceu bases para que Chico suportasse tudo que ele suportou nessa última existência. Ele não era um santo. Porque mitificar é interesse para muitos. Principalmente para quem não desconhece ou quem tem interesses. Então a grande mídia
ficar enaltecendo, é o papel dela. Aliás, o filme Chico Xavier deu muita rentabilidade. Os livros do Chico vendem muito. Mas a história do próprio movimento espírita, nós demonstramos como que nós mudamos a configuração do que é e do que não é. Quer um exemplo? Antigamente, a Federação Espírita Brasileira lançava um livro, o nome do autor, o Espírito Emmanuel, desse tamanho, o nome do médium, Francisco Cândido Xavier. Agora, o nome do autor, que é o Espírito Emmanuel, perdeu espaço. E o grande nome, Chico Xavier. O que significa isso? Marketing. Porque Emmanuel não vende, Chico vende. Pegaram? Captaram onde que eu estou convidando vocês a percorrer? O nosso trabalho de biografar é de chamar as pessoas para pensarem. Porque, embora estamos aqui num grupo grande, a mídia propaga numa velocidade, com um alcance extraordinário, inimaginável, mas nós temos uma responsabilidade que remonta ao espiritismo, à pureza doutrinária. Por isso que quando nós trazemos a história do Chico, nós temos que ser límpidos com ela. Nós temos que ser dignos, fiéis e confiáveis. Cidália Xavier foi me apresentar Chico Xavier em família. Por que eu fiz essa introdução? Porque à medida em que Cidália foi me contando as histórias, eu fui me deparando, portanto, com a beleza da família Xavier. Uma informação, vocês sabem que Chico é de uma família de escravos? Pois é, eu tive a honra de escrever isso em primeira mão no Jornal da União Espírita Mineira, intitulado O Espírita Mineiro, numa reportagem em que eu tive subsídios de um dos sobrinhos do Chico, filho de Cidália, ou melhor, de Lucília Xavier, de Pedro Leopoldo, onde ele me revelou que a mãe de Maria João de Deus, quem é Maria João de Deus? A mãe do Chico. Hoje à tarde eu falei sobre ela, é a mentora desta juventude aqui do Grupo Sheila, Maria de João de Deus, que na verdade o nome dela é Maria de São João de Deus, sabe por quê? Vou contar para vocês. Por que São João de Deus? É o nome do hospital da cidade de Santa Luzia. Por quê? A mãe da Maria João de Deus se chamava Francelina Gomes. Quem foi Francelina Gomes? Uma escrava liberta. Teve um parto difícil. Escravo, paria onde? Na senzala, tinha as parideiras. Mas ela era uma pessoa especial. Ela era agraciada. Não vem ao caso. Como tinha risco de morte, foi levada para o hospital. No meio do caminho, ela desesperada, com medo de perder a criança, faz uma prece a Maria Santíssima. Senhora, me proteja e proteja essa criança. Se ela nascer e for uma menina, ela recebe o nome de Maria. Mas eu estou sendo abençoada num hospital, uma escrava, século XIX. Se for um homem, eu agradeço ao patrono, o santo do hospital, que o hospital de Santa Luzia, São João de Deus. Como foi a menininha, ela deu um jeitinho brasileiro e conjugou os dois nomes, Maria de São João de Deus. Assim começa a história de Chico Xavier. Um detalhe, a mãe de Chico, filha única, Maria de São João de Deus, veio de Santa Luzia, uma vida pobre, lavadeira, casou aos 14 anos, e desse casamento com seu João Cândido Xavier, João Cândido Xavier enfrentou um preconceito na época, porque ela era negra. A família do pai de Chico Xavier não queria que ele casasse com uma negra. Graças a Deus nós estamos no século XXI, não existe mais preconceito de cor no Brasil. É ou não é? Não entendi por que o ambiente balançou. A nave quase perdeu o rumo. Pois bem, mas na época do século XIX, vamos combinar? Pois bem, mas ele casa com C. Maria. E casaram. E aí nascem 9 meninos. Vamos lá para a história. E desses 9 meninos, 1908, nasce uma das irmãs mais velhas de Chico,
Maria Xavier. Maria da Conceição Xavier. Como ela era muito pequenininha, eles chamavam ela de Tiquinha. Essa Tiquinha era tão médio quanto o garoto, o irmãozinho mais novo dela, Chico Xavier, que nasceu 2 anos depois, 1910. Cresceram juntos, mediunidade de criança, vendo espírito, sonâmbulo, subia no telhado, desce daí, menino, 3 horas da manhã. Menina, você vai cair. Ela em transe, não sabendo nada do que estava acontecendo. Que festa! Imagine, que casa abençoada. Meu amigo, mas na hora do ramerrando do dia a dia, você sabe como é que o bicho pega, né? Porque fica todo mundo com medo, não sabe como é que administra. Mas essa menina, com 19 anos, surta de vez. Ela tem um problema grave. Maria Xavier. Vocês já viram o filme Chico Xavier? Já? Se não, vai passar na sessão da tarde, pode ficar tranquilo. Conhece a história de Chico? Sabem como que ele começou, como que ele chegou no espiritismo? Pois bem, foi por conta da doença de uma irmã. A história conta. Uma irmã do Chico ficou doente, aí a família foi procurar um casal, o casal Perácio, Dona Carmen Perácio, o senhor Hermínio Perácio, e daí foram atender o senhor João Cândido, José Xavier, irmão de Chico, João Cândido é o pai. E o menino de 17 anos, que era o Chico, que estava consternado em ver a irmãzinha querida dele doente. Eles são atendidos. E quem que volta do túmulo para se comunicar com a família? A filha da escrava, Maria de São João de Deus. A mãe que tinha desencarnado. Você não sabia? O Chico nasceu em 1910, Maria Xavier, a irmã, 1908. Mas nessa... minha mãe falava no interior assim, nesse balainho, ou nesse balaio, como que era, nessa sacola, ou nessa penca, eram 9. 1915, Chico tinha 5, a irmã tinha 7 anos de idade. 1915, dia 29 de setembro, desencarna a mãe querida, Maria João de Deus. Os meninos ficam órfãos, e aí se instaura um caos naquela família. Complicado. O pai teve que espalhar os filhos. Chico foi para a casa da madrinha de batismo, Dona Rita de Cássia Sobrinho. O que ela fazia com ele? Ela também tinha uns surtos. Dizem que médium está raro hoje em dia, porque todo mundo está equilibrado, todo mundo muito bem de humor, não tem oscilação, polaridades assim, super... Pois bem, ela não, naquela época era complicado, não tinha nem recurso. Ela batia no menino, todos os dias, 3 surras, deixava com fome, garfo no baixo ventre. Essa história a gente repete, e o Chico sempre quando tocava nesse assunto, algum entrevistador, ele, mas mamãe me ensinou a amar minha madrinha, porque no ápice da dor da criança, 5 anos órfão, torturado, faminto, sem os irmãos, ele estava num lar inóspito. Ele ia para o fundo do quintal orar. 5 anos, um menino orando. A mãe aparecia, que ela desencarnou. E não morre, viu? Posso avisar? Não é porque era o Chico, médium. Aconteceu contigo? Sua mãe? Não morreu, não. Seu pai? Vivim da Silva Xavier. Seu irmão, seu marido, sua mulher, eles estão no mundo espiritual dando prosseguimento ao processo evolutivo. A morte, sob o ponto de vista espírita e evangélico, ela só existe para o pecador. O que significa isso? Morte é quando nós estamos desarmonizados, quando nós estamos nos sentindo sem chão. Isso é que é morte. Não é um ente que se foi. Embora quem se vai, jamais o espaço será preenchido, porque não existem dois indivíduos iguais. Então cada um tem um espaço reservado no seu coração, mas saiba que depois tu vai reencontrar, porque eles voltam no pensamento. O poeta afirma: quem ama toca rosa, atinge estrela. É assim que funciona. Seu pensamento é vida, endereça, ele tem cor, cheiro, dinâmica, qualidade, etc. Ele te felicita ou ele te
causa dificuldades. Maria, a mãe, volta para cuidar do menino e dizer: olha, respeita a sua madrinha. Mas mamãe, ela é benfeitora. Mamãe, vamos orar por ela, meu filho. Não dava margem para o menino reclamar. Como é que está o nível de reclamação nosso no dia a dia? Como é que está o nosso nível de justiça? Afirma Emmanuel que a justiça divina é misericórdia. A justiça do homem cheira a violência. A mãe volta, abençoa e passa. Chega um tempo, a mãe fala assim, para me resumir a história: calma, meu filho, um anjo bom vai vir para a sua vida. O senhor João Cândido Xavier, depois de 3 anos, quase 4 anos, 3 anos, casa novamente, 1918. Cidália Batista se tornou Xavier. Ela casou com o senhor João, segunda núpcias, com uma condição, sabe qual? Eu caso com você, João, com uma condição: você vai reunir os filhos de Maria tudo de volta, porque eu vou ser a mãe deles. Eram 9. A condição dessa mulher para casar era de ser a mãe daqueles meninos que não tinham mãe. 9. Tem muita mãe que não quer o próprio filho. Pode ser um sentimento de aversão? Pode. É explicável? É. Trabalha isso. É melhor. Porque adversários também reencarnam como filhos. Isso é explicável. Mas se está no seu endereço, responsabilidade sua. Não adianta fugir. Não é igual no WhatsApp que você remove, deleta, bloqueia. Ela é sua mãe. Ele é seu pai. Ele é seu irmão. Isso não vai mudar. Por que fugir? Ore. Abençoa, siga adiante. Pode ser que a vida realmente colocasse cada um em direções diferentes. Mas nunca esqueça, ore, porque a oração tem poder. No caso, essa turma foi atendida porque o anjo bom veio cuidar. Uma cena marcante na vida de Chico. Quando os meninos foram reunidos, isso está até no filme, Chico Xavier. Ele usava roupa de saco. Era moda na época, inclusive usava até no carnaval, no interior, roupa de saco. Era tipo um vestido, todo listrado. Eu não podia pôr camisa, por causa das feridas dos garfos que a madrinha introduzia no baixo ventre dele. Isso não é história de biógrafo, não. Apenas. Isso é verdade. Arnaldo Rocha, que conviveu com Chico tantos anos, me disse: eu vi Chico Xavier uma vez sem camisa, porque na época o povo... Pois bem, sem discussão, épocas são épocas. Mas a palavra pudor também nunca perdeu o valor, embora esvaziada. Faça o ajuste que você entenda ser o melhor. Mas palavras são esvaziadas no mundo materialista e utilitarista. E este esvaziamento dos conceitos morais é que está destruindo a sociedade. Inclusive rupturas em família. Sem família não existe evolução social. Não acreditem em propostas, em sistemas, em regimes, em políticos, em líderes. A base da fraternidade do mundo do futuro, ela tem que ser edificada primeiro na intimidade do coração. E o campo do laboratório que nós temos que operar como filósofos conscientes é na família. Casalberto, eu não tenho família. Espiritual tem também. Pode contar. Ou seja, não tem escapatória, Vânia. A gente fica amarrado de todo jeito. E é bênção. Não é castigo. Castigo é para quem não entende. Porque quem percebe a beleza da vida vai trabalhar com amor, e o amor é força para sublimar a inteligência, ajustar tudo e te alimentar, curar a tua doença. Sem amor não é possível. Tudo teoria, autoajuda não resolve. Fora da caridade não há salvação. Os espíritas
temos dificuldade em entender isso. Queremos transferir para o outro o que temos de uma maneira muito clara para realizar o bem. Faça o bem, sem olhar a quem, que a vida te responde. Você vai estar atendendo a expectativa da natureza. Você é ser humano. O que tu veio fazer na Terra? Ser humano. Né, Vânia? Temos estudado isso no sábado, lá na FIAC. Vocês estão convidados. Apocalipse, sábado de manhã, 8h30. FIAC, São Gabriel. Pode até assistir pela internet que a gente transmite também. Não é assim que a gente estuda? Ser. Nós temos que ser humanos. Como que tu é vitorioso como ser humano? Sendo legal com você mesmo. Como é que tu vai ser legal contigo mesmo? Sendo generoso, bondoso, tolerante, virtuoso, paciente. É isso que vai te trazer plenitude, amigão. E para isso tu tem que dialogar contigo, tu tem que te conhecer. Reflita. Você tira pelo menos 15 minutos do seu dia para bater um papo contigo mesmo, para ouvir a natureza? Ou você está no ramerrão do fast food também? No tudo rapidinho e sem qualidade. Profundidade de pires são os filósofos da atualidade, salvo raras exceções. A gente não para realmente refletir sobre o significado da vida, mas eu vim falar sobre o Chico Xavier, não foi? E não para falar do ser, do ter, da psicologia, não. Nós temos que contar essa história porque ela é rica. Ela é pródica. A mãe volta, se dá-lhe a casa, os meninos são acolhidos. Sabe o que aconteceu, Vânia? Quando Maria João de Deus, Espírito, falou para o menino, você que gosta dessas histórias, falou assim, um anjo bom virá e mamãe vai ter que partir. E assim foi. Com o casamento, o Espírito desapareceu da retina dos filhos. Porque imagine um espírito da mãe dando pitaco na atuação daquela que tinha assumido o posto dela. Contraditório. Então a gente lê as histórias e não presta atenção nos detalhes. Processo educativo em todas as dinâmicas possíveis. Respeito entre um espírito encarnado, o desencarnado com o encarnado. E esse ato, essa ausência, e é óbvio que o espírito estava ali por perto, mas ele só não se fazia visível para não atrapalhar, porque os meninos tinham que criar o vínculo, era com Cidália. Por isso é que Chico Xavier, na vida dele inteira, sempre se referia a Cidália Xavier como sua madrasta. Ele nunca pronunciou essa palavra. Ele sempre dizia, minha segunda mamãe querida. O carinho, o respeito, nos eufemismos do Chico, demonstrava a nobreza de caráter desse indivíduo. Mas continuando, a menina ficou doente muitos anos à frente. Ela já tinha 19 anos. E aí, Cidália Xavier não tinha o que fazer, a mamãe da terra, a não ser incentivá-los para que eles buscassem Deus, buscassem recursos. A menina já tinha sido internada aqui no Hospital Raul Soares, aqui, ó, desce contorno aqui, alguns quarteirões. Ela já tinha sido internada. Não dava solução. E na hora do aperto, busca tudo, né? Coloca até o dedo na panela de pressão, se puder, para ver se resolve. Bate o pai de santo, vai na igreja aqui, vai ali, vai no centro espírita, vai na médium, vai para todo lado, não é assim? Porque somos infantis, desconhecemos as leis, temos dificuldade. Nós acabamos que negociamos muito com o mundo espiritual. A gente adota religiões primitivas, assim, na hora do aperto, porque a gente desconhece, não está errado. Direito natural. Pedi e obtereis. Os espíritos atendem. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, a vida abre. Aonde tu está batendo? O que tu está buscando? A vida responde. De acordo com o seu grau, com o seu interesse, com a sua possibilidade. Aí, vamos lá. Buscar ajuda e a ajuda veio. Os espíritos atenderam. Era uma falange de espíritos que já atuavam na família Xavier, porque ali era um reduto de médiuns. E dentre eles tinha um que os espíritos falaram, olha, aquele ali é meio perigoso. É óbvio que espírito inferior não sabe. Não tem muitas informações, mas sentem o magnetismo. E o Chico Xavier
já apresentava um magnetismo diferenciado, porque ele foi preparado para uma reencarnação que tinha tudo para ser missionária, ia depender dele. E graças a Deus ele foi adiante. E se tornou um médium fundamental na história da humanidade. Conquista própria. Chico Xavier, conquista própria. Os méritos é dele. Obviamente secundado, apoiado por aquele que ele dizia, sem Emmanuel não existiria Chico Xavier. A dignidade desse médium é uma coisa espetacular. Arnaldo Rocha, que conviveu na intimidade, dizia, ele falava comigo, Beto, eu ficava admirado. Quantas vezes o Chico podia dar aulas para nós, de filosofia, de história, mas ele era tão digno que ele falava assim, o Espírito Emmanuel, o Espírito tal está aqui, está pedindo para me informar para vocês isto. Ele podia dizer com as próprias palavras, ninguém estava vendo os Espíritos, chamar os louros para si, mas não. O que Paulo de Tarso deixa na sua epístola, honra, tributo a quem de direito. Isso é de uma beleza. Isso é de uma beleza. Eu, quando recebo uma mensagem, está escrito lá um pensamento, embaixo está assim, Chico Xavier. Aí alguém vira para mim, compartilha, eu disse, não. Por quê? Não sei a fonte. Mas está escrito Chico Xavier. Eu disse, peraí, vamos combinar uma coisa? O Chico passou a vida inteira se dizendo médium. Tudo que ele fazia, ele dava a fonte. André Luiz, Emmanuel, etc. E a turma divulga como se fosse o Chico. Ah, mas não tem problema, o que vale é o conteúdo. Não, nós somos historiadores. Nós trabalhamos com o espiritismo e ele tem que ser decantado em verso e prosa, tal qual os espíritos nos apresentam, porque senão vai ser o espiritismo a moda da casa. E uma coisa que o Chico nunca fez. Compromisso de Chico Xavier com Allan Kardec e com os espíritos. Mas eu tenho que voltar para a história. Essa turma foi cuidada, tratada. E aí o que aconteceu? Maria Xavier, a Tiquinha, junto com Chico Xavier, vão começar a ter contato com a mamãe que voltou. E agora ela podia voltar, trazendo mensagens. E aqui nesse livro vocês vão encontrar Chico Xavier falando de como foi que tudo aconteceu. E por isso é que eu falei hoje à tarde, vou repetir. Quando vocês forem ler esse livro, vá uma dica. Copinho de água e um lencinho do lado. O lencinho para chorar e o copinho de água para hidratar. Porque preparem os corações. Porque é muito legal poder ouvir Chico Xavier conversando com seus familiares. Mas vamos lá. Maria Xavier, então, passa-se os anos, ela vai casar. E ela vai mudar, junto com o marido, o senhor Jaci Pena, para a cidade de Sabará. E aí um braço da família começa a se desenvolver naquelas paragens. E é uma vida rica de muitos desafios. Porque eles foram, como afirma na atualidade, para Sabará com a mão na frente e outra atrás. Eles chegaram numa condição de não ter o que comer. Eles eram auxiliados pelos vizinhos. E aí vai despontar a figura que se torna um referencial desse livro, Maria Xavier. Então eu queria contar uma história para vocês. Como eu não sou marqueteiro, eu até falei para você, eu sou péssimo para falar dos meus livros. Porque eu prefiro muitas vezes falar do conteúdo evangélico e dizer assim, passa lá se você se interessar e descubra. Mas eu fui chamado para falar, então eu vou contar só algumas coisinhas, tá bom? Então, para desanimá-los, o protagonista desse livro não é o Chico Xavier. Quer ver que vai diminuir a venda? O protagonista desse livro se chama Maria da Conceição Xavier. Por quê? Essa mulher em Sabará se torna uma gigante do espiritismo. Porque aquele movimento do espiritismo ao lado do irmão, naqueles primeiros tempos de Pedro Leopoldo, vai começar a funcionar como aquele repositório, aquele manancial que chega um momento que tu tem que levar adiante.
Em outras palavras, você vem ao centro, é acolhido, é atendido, ninguém pergunta seu nome, nunca te cobraram nada, você se sente fortalecido, agradecido, aí você fala assim, e agora? Vamos combinar? Repete. Não necessariamente com quem te ofereceu. Aliás, é melhor que não. Porque, aliás, você nem sabe quem foi. Quantos passistas tem na casa? Quantos passos você já recebeu aqui no centro? Você lembra o nome dos passistas? Não, porque eles não têm crachá. Ainda bem que você não sabe. Então, faça uma prece por eles. Muito obrigado, viu, Penha? A Penha eu oro por ela todo dia. É uma benfeitora. Não é, Penha? Penha. Mas aqui nós somos uma amiga diferente. Eu quero definir o seguinte. Põe para frente, faz acontecer. E à medida que você começar a operar, você vai ver que é bom. Porque não existe nada nesse mundo, Silas, mais valioso do que um Deus te abençoa. Muito obrigado. Você foi tão generoso. Jamais vou esquecer. Que não seja verbalizado, para não aguçar vaidades. Mas nada no mundo tem a importância do amor manifestado com sinceridade. Pena que a gente faz para ter o retorno. E só quando e pelo fato de buscar o retorno, a gente já invalida o movimento. Mas, quando premiado pela vida, e tem muita gente que é premiada em momentos especiais. Um companheiro me disse, no leito de morte, ele falou assim, eu ajudei as pessoas a vida toda, ninguém nunca me retornou. Mas o que eu recebi agora no final de vida, valeu tudo que eu fiz. Porque fui acolhido por mensageiros da bênção que não me perguntaram o nome e deram tudo para mim. Aí eu falei para ele, ainda bem que ficou contabilizado. E o que é mais valioso, você percebeu que a vida te devolve. Porque é assim. Semeia vento, colhe tempestade. Tem muita gente no mundo que reclama que está só, mas só semeou intriga, guerra, ódio, indiferença, inveja, e quer companhia. Agora, eu chamo a atenção que o filósofo ama a solidão. Solitário é outra coisa. Solitário é quem não é solidário. Quem é solidário jamais fica solitário. Mas a solidão é importante. A solidão faz parte da harmonia do aprendizado. Porque é necessário que a gente entenda que o mestre sobe o Calvário sozinho. O seu testemunho, você precisa de compreender a importância dele para você buscar força interior e superá-lo. E superado, você jamais será o mesmo de antes. Você se agiganta diante dos problemas. E tem hora que a gente tem que estar sozinho para pensar sobre o assunto. Fiz-me claro? Então, essa história de Maria Xavier é contagiante. Porque numa vida, num lugar de muitas dificuldades, sabe como que ela buscou forças? Sendo caridosa em Sabará. Ela não tinha o que dar de comer para os filhos, mas ela batia nas portas para pedir um pedaço de pão para dar para as pessoas sofridas que viviam debaixo da ponte. E os filhos dela foram sendo criados assim. Dentre eles, a Cidalinha, que virou minha amiga. Ela dizia, Carlos Alberto, todas as vezes que minha mãe subia ao morro para dar um passe, aqui na época tinha uma colônia de leprosos, né, rancenianos, ela fazia questão que eu fosse com ela. Quando não era eu, era o Paulo. E aí ela enumerando os filhos. Chegava lá, ela falava assim, menina, fica aqui fazendo a prece para você me ajudar. E ali ela ministrava passe, era uma médium curadora de uma aptidão valorosíssima. E assim as coisas foram se ajustando, o marido encontrando espaço, oportunidade, eles foram construindo com muitas limitações uma certa estrutura familiar para cuidar daqueles 7 filhos. 7 filhos. E o que é muito legal da história?
Agora eu vou trazer ele de volta, para vocês poderem comprar o livro. Chico Xavier jamais deixou essa turma. E o interessante, porque nesse agrupamento, outros espíritos, encarnados e desencarnados, começaram a formar um núcleo de espiritualidade em Sabará. E eles começaram a atender, inclusive, muitos espíritos que estavam presos no tempo, vinculado a Sabará do Brasil Colônia. Um dos pontos de referência das estradas reais. Sabará era um dos lugares mais interessantes em nível de comércio e de exportação, porque o Rio das Velhas era navegável, não é? Até aquela região toda de Santa Luzia, Sabará e etc, etc. Mas o que nós queremos chegar é na década de 50. Dentre esses filhos, um deles, Amaury Pena, um menino, jovem, mediunidade promissora. E ele começou a exercer a mediunidade, começou a receber espíritos, poetas, de alta envergadura. E eu tive acesso a muito deste material psicografado na época. Só que esse garoto entrou num processo obsessivo. Ele não conseguiu suportar as pressões espirituais que sofrera face a um passado recente, aonde ele assumiu muitos débitos, muitas dificuldades. E nós tivemos acesso, inclusive, a estas informações de um período de vidas deste agrupamento no Brasil Colônia, no século XIX, na época do Império, do reinado de Pedro I. Pois bem, ele não suportou a pressão e ele, então, começou a entrar numa senda complicada de jovens, ele se envolveu e foi se desviando do caminho. Ficou doente, buscou solução no alcoolismo, e aí ele foi se perdendo. E o que aconteceu? As trevas encontraram nele um receptáculo, uma intermediação para atacar a família inteira. Começaram a trazer problemas para os familiares, para sua mãe, seu pai, os irmãos, e como se não bastasse, ele se envolveu numa trama ardilosa que envolveu inclusive sacerdotes, e que não vem ao caso nominar e entrar em detalhes, mas então ele recebe existem algumas versões, mas dentre algumas delas ele recebeu algum trocado e foi para a imprensa dizer que ele era um farsante como médium e na família dele também existia um outro farsante, Francisco Cândido Xavier. Isso na década de 50 explodiu na mídia como uma grande bomba. Foi um escândalo. E um escândalo de uma proporção assim muito complexa. Porque o espiritismo era muito atacado até então. Mas Chico, que estava em cada período sendo bombardeado pelas trevas, pelas perseguições, enfim, chegou no ápice da condição de pressão espiritual e, por isso, Francisco Cândido Xavier, por orientação de Emmanuel, foi convidado a mudar de cidade. No dia 5 de janeiro do ano de 1959, Chico Xavier mudou para a cidade de Uberaba. Pois bem, Chico na época dizia: estou mudando por causa do clima de Pedro Leopoldo. Ele fez de tudo, arregimentou recursos de toda a ordem, inclusive em Belo Horizonte com amigos na União Espírita Mineira, Rubens Costa Romanelli e tantos outros, para cuidar do sobrinho. O estágio era tão complicado que chegaram a interná-lo num manicômio na cidade de Pinhais, no estado de São Paulo. Abafaram o caso, mas o garoto entrou numa senda sem volta. Ele foi tratado, mas quando voltou já não era o mesmo, já perdeu a identidade
e desencarnou de uma forma muito triste em Sabará, trazendo um dissabor enorme para a família. E a gente sabe que nos grupos familiares, quando uma doença se instaura em um indivíduo, ela se propaga para o grupo, por uma questão natural. Voltando, foi um grande baque para o coração da mãe Maria Xavier. Os anos se passaram, eles se reconfortaram, voltaram à dinâmica do trabalho, mas a dor da perda, a mãe não conseguiu digerir. Quando ainda nova, ela foi segurando como podia. Os anos foram se passando, e à medida em que ela foi envelhecendo, ela foi fragilizando, e o filho, no mundo espiritual, numa situação complicadíssima, entrou num circuito fechado, nas regiões inferiores, clamando pelo socorro da mãe. Ela ouvia vozes diuturnamente do filho pedindo ajuda. A doença de lá se espalhou para o lado de cá, por uma questão de sintonia. Por isso, o mundo mental precisa de ser conhecido. Porque senão seremos joguetes das ondas que nos visitam. Pensamentos, sentimentos, e muitas vezes nos tornamos como quase autômatos numa sociedade, como robôs que são manipulados. Já o somos pela mídia. Cuidado. Cuidado. Porque é interessante que o caos se instaure. Cuidado. Mas somos também manipulados por todas as informações que chegam para nós. A internet é uma festa. Qual que é o desafio hoje em dia? Seleção. Manter foco. Entra no Twitter, que é o esgoto do esgoto. Em 5 minutos você sai contaminado. Terra de ninguém. A internet, você entra com um propósito, daqui a 10 minutos, você até esqueceu o que tu foi fazer. É ou não é? E ainda fala, nossa, o tempo correu. O tempo corre, o tempo passa, tudo morre. Então, como fazer? É por isso que a gente está aqui, não tem receita pronta. Mas, no caso dela, ou, ainda vou voltar, e quando médiums? Porque se uma pessoa que não tem aptidão mediúnica já sofre pressão o tempo todo, e é difícil selecionar o que realmente tem a ver com o que vai te ajudar sob o ponto de vista do progresso, e o médium, que capta pensamentos o tempo todo. Todo mundo é médium. Vamos fechar comigo? A senhora é médium, sabia? Ah, vai dar status. Não, só problema. A pessoa virou para mim e disse, eu queria ser médium igual a vocês. Fica vendo Sheila, olha para você ver. Fala em Sheila e já lembra logo dos olhos azuis, loura. Porque também, né? Bezerra e o Emmanuel. Você sabe que teve uma época, essa história é boa, uma mulher ficou apaixonada com o Chico. Aí o Chico falou, não é comigo. Minha filha, não tem nada para dar para você. Ah, você deve estar apaixonada com o Emmanuel. Porque o Emmanuel, senador bonitão daquele, hein? Pensa aí. Imagina, aí acha que é assim. Ou, vamos combinar. Como dizia o Chico, Sheila, Nenê, essa turma bonita, é de vez em quando, porque a gente vai ver com aquilo que a gente se identifica. Sombra, complicações, pesadelos. Porque o seu mundo mental está contaminado? Ou não? Gente, me perdoe quem já está em outra esfera, tá bom? Mas a grande maioria nós estamos contaminados. Assiste 5 minutos de vídeo sobre política. Você sai com o tridente na mão. Mata, manda acabar. Ditadura, fecha os 3 poderes. Porque eu não mereço, o Brasil não merece. Vamos combinar uma coisa? Realmente é triste. Mas nós temos o que a gente precisa.
Sabia disso? Sombra nossa. Primeiro fomos nós que escolhemos. Então fica de olho no que eles estão fazendo, pra você não repetir. Mas a maioria não vê, aí vai repetir, eles estão lá de novo. Então, o que você vai fazer? Seleciona o seu mundo mental. Sai dessa onda. Vai e vota certo, mas depois desconecta. Porque senão tu vai sofrer. Porque a gente tem um pezinho na lama. Então, o médium sofre. Sofre muito. Maria Xavier estava sofrendo sob o guante de uma influência de uma alma que ela amava profundamente. Seu filho. E aí eu não vou discutir sobre sentimento de mãe. Porque é briga ruim. Ou não. Sentimento de mãe. E ela, com isso, foi envelhecendo. E aí vocês vão se deparar com o primeiro capítulo do livro. Eu não estou fazendo spoiler. É spoiler que fala? Minha filha está lá atrás. É spoiler, Cecília? Deve ser, né? Ah lá, ela fez assim. Então eu não pisei no tomate. Não paguei mico. Sabe que eu saio com a minha filha, eu não posso usar pochete, não? Pai! Mas eu gosto. Mas o povo! Mas eu gosto, não estou nem pro povo. Você está rindo, né? Tu é pai? Sabe como é que funciona? Aqui é uma festa, lá é que o bicho pega, luta de boxe. E aí... Tô brincando. Porque o que eu faço para escorregar de contar essa história... Eu ia começar a palestra de hoje contando essa história. Eu fiz de tudo e consegui. Mas chega no momento que a gente tem que falar. Maria Xavier não suportou. Não suportou. Pela mediunidade, que pelo envelhecimento, ela foi perdendo a capacidade de administrar as ondas que chegavam, a senilidade, etc, 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 ela foi entrando num processo depressivo, amargura, a família crescida, tudo se ajustando. Mas e o meu Amauri, que tinha desencarnado na década de 50? Década de 60, no início da década de 60. Cadê meu filho? E aí a gente tem informações que não estão no livro, que vai nos explicar, inclusive, o porquê desse vínculo, porquê desses laços tão estreitos no passado. E ela, no processo de depressão, ela, numa festa, final de ano, ela se furta de estar com os filhos, ela só queria ficar no quarto, e ela começa a premeditar sob a influência dos espíritos que queriam a derrocada dela. Ela se suicidou. E isso marcou profundamente a vida da família Xavier. E eu me sinto responsável em contar essa história com muito cuidado. Por quê? Porque ela jamais pode ser estímulo para que alguém faça. Por isso que se eu fiquei 4 anos pesquisando, esse livro foi 9. Todo tipo de empecilho que vocês possam imaginar, nós tivemos que vencer. Porque não é só publicar um livro. Você vai lidar com sentimentos. Como que eu ia lidar com a família dizendo assim, vamos contar a história da sua mãe que suicidou? Captaram. E o que mais? E o Amauri no mundo espiritual? E Maria Xavier no mundo espiritual? Então, o assunto ele é muito mais complexo do que se pensa. Eu não estou contando uma historinha que aconteceu ali na esquina. E o que é mais complexo ainda, é uma história que envolve uma das figuras mais notáveis do movimento espírita, que é Chico Xavier, que merece todas as honras, não idolatria, que idolatria não tem nada a ver com espiritismo, eu repito. Inclusive, muitas portas do movimento espírita são lacradas por um cara chamado Carlos Alberto. Porque eu falo o que desagrada a muita gente. Mas eu estou aqui, repito, para ser isento.
e falar o que pode ser dito. Sem glamour, sem purpurina, holofote, sapato alto, nada disso. Que nem a passarela do samba. Eu não estou aqui brincando de espiritismo. Eu não estou aqui brincando com a minha encarnação. E como um fomentador de ideias, nós temos responsabilidades. Num período da história muito delicado, aonde o Brasil se torna um dos países com maior índice de suicídio. E vocês sabem que Belo Horizonte é a capital campeã? Isso é para a gente soltar foguete? O suicídio, se não visitou a tua família, está no vizinho, ou pode abater lá na sua casa amanhã. E vou te dizer uma coisa, talvez você não está acompanhando. Criança de 7, 8 anos suicidando. Como assim? Nas universidades, dialogamos com os educadores, amigos, parentes, frequentadores da casa espírita. Quantos educadores nos contam que os alunos não estão preparados para um não de um professor? Desestrutura. Profundidade de pires, como eu estou dizendo. Isso é um assunto de muita responsabilidade que não pode ser simplesmente tocado como responsabilidade terceirizada. E por isso é que o ambiente escolar está um dos ambientes mais questionáveis sob o ponto de vista moral deste país. Porque se tornou palco de politicagem, aonde o existencialismo kantiano mataram Deus. Eu não estou falando de religião, porque o Estado é laico e não tem que ter religião dentro de escola, mas religiosidade, filosofia, moral. Como que nós vamos debater uma sociedade melhor se a gente não pode discutir o que é o ético, o moral, o estético, o respeito, a fraternidade? Como assim? Vamos combinar? Maria Xavier estava na década de 60. E eu estou falando de suicídio em função de um vínculo espiritual que não justifica, mas se explica. E suicídios podem acontecer por vários motivos. Na maioria deles, por falta de condição de enfrentar a realidade. Espíritos que com a idade de 7 anos se suicidam, anota aí. A maioria deles já foram suicidas. Porque o suicida, ele volta no local do crime. É recorrente. Nós lidamos com pacientes que passam uma encarnação inteira com ideias autocidas. E que só não cometem porque hoje já estão numa condição de dignidade moral que conseguem suportar. Mas por que essas ideias são recorrentes? Só influência espiritual? Isso é um processo anímico, que o espírito traz consigo. Maria Xavier suicidou. Tirou álcool no corpo, fogo, chama, morte. Ela era uma mulher com tanta dignidade, com uma folha de serviço tão especial, que ela tinha crédito. De sorte que os espíritos que fizeram de tudo, e aqui o início do livro vai contar essa história. Cartas espirituais, através, não foi de qualquer médium, do próprio médium Francisco Cândido Xavier. Amigos espirituais voltam para narrar como foi a luta deles para tentar demover Maria Xavier daquele ato. Porque é o ápice da loucura. É uma das atitudes mais danosas para um espírito. Mas, ao mesmo tempo, pelos seus méritos, eles conseguiram mantê-la viva por alguns dias. E ela era um espírito com uma envergadura moral tão grande que ela recobrou a lucidez, porque ela estava em transe. Ela estava surtada nesse momento do suicídio. Ela não estava nas suas faculdades plenas. Mas o choque das chamas,
a dor favoreceu para que ela se despertasse. E quando ela se deparou, ela só movia o pescoço e com muita dificuldade para falar. E ela pôde falar poucas palavras para os seus entes queridos, como, por exemplo, me perdoe, vocês não merecem o que eu fiz. A Tiquinha desencarna. O Chico Xavier vem então a cumprir o seu papel de familiar, não de médium. Ele abriu mão de tudo para chorar junto à perda daquela que era a alma querida dele. E aqui vocês vão encontrar alguns depoimentos como: a perda de Tiquinha doeu tanto quanto a perda de minha mãe. Um homem que conversava com os mortos, que dialogava com os espíritos, mas era tão humano quanto você, também sentia a dor da perda. Isso nos aproxima de Chico, isso nos faz baixar um pouco a bola, começar a valorizar um pouco mais a vida. Não pense que você é um super-homem, porque um dia a dor te visita. Quando a gente é jovem, a gente acha que nunca vai acontecer. Na minha hora agora, eu estou vendo que tudo está acontecendo. Você começa a ir mais no cemitério, despedir mais das pessoas. Aí eu brinco, a nave já está começando a apitar para mim ir. Aí eu falo, povo, para de ser derrotista negativo. Mas como assim? Nós temos que saborear, comemorar a vida, porque no dia que eu for para o mundo espiritual, que os meus familiares não chorem, a não ser pelos meus equívocos, mas que eles possam orar comigo para uma nova vida plena de acertos. Queridos amigos, puxa vida, eu vou terminar, diz para você que tinha que deixar fluir, esse pedido me acabar 20:09, são 10:09. Mais importante do que o autógrafo, é eu poder dizer para vocês que a vida me honrou com a oportunidade de ficar amigo de todos eles. E quando o livro foi lançado, Maria Xavier veio me brindar com um beijo dizendo: muito obrigado, meu filho, porque o meu compromisso a partir de agora com este livro é dizer para as mães, para os filhos, para as famílias, que precisamos amar. Amar como se não houvesse um amanhã. E ter fé para superar os nossos próprios limites. Sabedores que Deus cumpre a promessa, como disse Jesus: jamais vos deixarei órfãos. Estarei convosco até o fim. O fim é apenas o começo para quem realmente está buscando o amor. Que Maria Xavier possa contar mais histórias para vocês. Possivelmente, nem todos vão adquirir o livro hoje. Contribuam divulgando essa obra, porque essa obra pode salvar alguém que amanhã possa estar disposto a tirar a própria vida. Nós temos que lutar pela vida, nós temos que dignificar a vida, e só faremos quando tivermos a coragem de brilhar a própria luz. Muito obrigado, Chico Xavier. Muito obrigado, Maria João de Deus. Muito obrigado, Cidália Xavier. Muito obrigado, Tiquinha. E me comoveu muito um dia, quando também a Mauri esteve conosco e disse: oh, meu Carlos Alberto, eu nunca imaginei que alguém poderia recontar a minha triste história. Ele estava ajoelhado em lágrimas. Eu estendi a mão e disse: para frente e para o alto, como nos ensina Emmanuel. Me despeço
com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, convidando vocês para conhecer o nosso canal Gênese no YouTube, para que vocês possam conhecer um pouco mais dessas histórias. Ave Cristo. Ave Cristo. Agradeço.